Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iremos iniciar as orientações da avaliação da aprendizagem em processo sugerido pelo governo do estado de São Paulo. Atenção, queridos alunos. Peço a vocês que peguem um caderno, um lápis e uma borracha para anotar apenas as respostas corretas. Depois, marque nas atividades do arquivo Atividade com Autonomia, Língua Portuguesa, que está na plataforma. Parte 3, questões de 14 a 16 e produção final da história. Acompanhe a leitura da fábula abaixo e depois respondam a questão 14. A rã e o touro, de Esopo. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. A rã ficou com muita inveja de seu tamanho e de sua força. Então começou a inchar, fazendo enorme esforço para tentar ficar tão grande quanto o touro. Perguntou às companheiras do riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. A rã tornou a inchar e inchar, mas ainda assim não alcançou o tamanho do touro. Pela terceira vez, a rã tentou inchar, mas fez isso com tanta força que acabou explodindo. Agora a questão 14. Qual a moral transmitida pela fábula? Respondam no caderno e depois aqui na plataforma. Acompanhe a leitura da tirinha abaixo e depois respondam a questão 15. Dois caipiras conversando, um disse para o outro. A empresa de aluguel de equipamento lazer disse que, tecnicamente, essa piscina é portátil e que não vai devolver nosso dinheiro. O humor da tirinha está no fato dos rapazes. Letra A, estarem no quintal. Letra B, telefonarem para a empresa. Letra C, terem alugado uma piscina considerada portátil. Ou letra D, alugarem uma piscina em uma empresa de aluguel. Agora leiam o texto a seguir e depois respondam a questão 16. As influências japonesas na cultura do Brasil. Em 18 de junho de 2018, foi celebrado o Dia da Imigração Japonesa no Brasil. Neste dia, também foi comemorado os 110 anos da relação nipo-brasileira. O Brasil abriga cerca de 1,6 milhão de Nikkeis, descendentes de japoneses não nascidos no Japão. É a maior população de origem japonesa fora do país asiático. Neste Dia da Imigração Japonesa, foram lembradas as principais influências da imigração japonesa na cultura brasileira. Dentre estas influências destacam-se: nas artes plásticas, o pintor nipo-brasileiro Takashi Fukushima, 1920 a 2001, e a japonesa naturalizada brasileira Tomie Otaki, responsável por diversos painéis e esculturas que compõem a paisagem urbana de São Paulo. No campo da moda, as sandálias brasileiras de dedo, mundialmente famosas, foram inspiradas nas tradicionais sandálias japonesas Zori, feitas de palha de arroz. Na versão brasileira, a matéria-prima para os chinelos passou a ser a borracha. O hábito de consumir hortaliças nas principais refeições do Brasil foi um costume herdado nos primeiros imigrantes japoneses. Na lavoura, principal lugar onde estiveram os japoneses, nos anos de 1910 e 1920, muitas técnicas de plantios de fruta, que hoje estão inseridas na mesa do brasileiro, foram trazidas pelos imigrantes. Agora respondam a questão número 16. A partir da leitura do texto, é possível perceber que os japoneses no Brasil, letra A, influenciaram somente a lavoura brasileira. Letra B, tiveram pouca influência na nossa cultura. Letra C, influenciaram nossa cultura em muitos aspectos. Ou letra D, influenciaram nossa cultura, mas não de forma permanente. Voltem ao texto se necessário e respondam. Após a próxima leitura, vocês irão dar um final para a história.
Prestem bastante atenção, pois o final tem que combinar com a história. Produção final de uma história. Leia o trecho abaixo e escreva um final para esta história. Lembre-se que o final que você inventar tem que combinar com a história já escrita. A Dona Raposa e os Peixes. A Dona Raposa e os Peixes. Um dia, bem cedinho, seu raposo andava pelo bosque. Ao passar perto de um rio, viu uma quantidade enorme de peixes nadando. Entusiasmado, ele começou a pescar. Eram tantos os peixes e seu raposo estava tão esfomeado que em pouquíssimo tempo pescou 3 lindas traíras. Muito alegre, foi para casa e disse à mulher, ao chegar: Dona Raposinha, olhe só a sorte que tive hoje. Oh, que traíras enormes! Exclamou Dona Raposa, já com água na boca. Pois é, eu como uma, você outra, e ainda vai sobrar uma. Por isso, eu pensei em convidar seu tigre para almoçar. É sempre bom agradá-lo. Você é quem manda, querido raposo. Vou fritar com muito cuidado essas traíras. Vão ficar deliciosas. Ande, vá convidar seu tigre. Seu raposo esfregou as mãos satisfeito e saiu em busca de seu tigre. Dona Raposa se pôs a preparar os peixes. Quando ficaram bem fritos, o cheiro era tão apetitoso que ela murmurou: Vou experimentar minha traíra, para ver se ela ficou boa de sal. Só um pedacinho de nada, pois ia ser bem chato se eu comesse inteira antes de seu raposo chegar com o convidado. Ela começou a beliscar o peixe e achou tão saboroso que se esqueceu do que havia dito. Em poucos segundos, o prato ficou limpo. Estava deliciosa. Agora preciso experimentar a do raposo. Ele é muito delicado, e se sua traíra não estiver bem frita, com certeza vai ficar zangado. Comeu a cauda torrada, depois uma das barbatanas, a seguir a cabeça, e quando percebeu, toda a traíra do seu raposo havia desaparecido. Meu Deus, comi inteirinha, ela exclamou. Mas agora o estrago está feito. Então não faz mais diferença se eu comer também a última. E, do mesmo jeito, comeu a última traíra. Por fim, chegou seu raposo, acompanhado de seu tigre, e perguntou à mulher: Preparou as traíras? O final da história será feito no caderno com caneta. Depois envie uma foto para correção. Não esqueçam, tá, que esse final da história tem que combinar com o texto que acabamos de ler. Boa prova!